fico muito impressionada com quem acredita que essa gente é patriota. Né? Que patriotas são esses que acham o brasileiro inferior a todos os países do mundo, porque somos todos burros, né? O país tropical não vai para lugar nenhum, o Brasil, segundo eles. País tropical não tem desenvolvimento. Vocês não viram? Teve um cara aí, bolsonarista, que falou isso. País tropical não desenvolve, né? Não desenvolve. Se eles acham que aqui não tem futuro, que nós somos todos sub-raça, como é que eles se dizem patriotas? Como que eles se dizem patriotas? A fogo, né? Vamos lá que tem mais notícias aqui para vocês. Vou entrar logo nesse deputado Gustavo Gayer, que ele é tão idiota que eu quero passar rapidamente por essa notícia, tá? Então, esse deputado, ele falou, né? Falou numa live. Não foi exatamente ele que falou sobre o QI dos africanos, mas o cara falou que os africanos tinham um QI menor do que os macacos, e ele concordou, né? E aí, sabia que tem um macaco com QI de 90, o QI na África é de 72. E aí ele falou que a suposta falta de capacidade cognitiva dos africanos influenciaria o surgimento de regimes totalitários. Ele chamou os africanos de burros, né? Assim como chamou os brasileiros também. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter o mínimo de capacidade cognitiva de entender o bom e o ruim. Chamou os africanos, generalizou. Para eles, a África é um país e não um continente. Né? Eles não sabem nada sobre a África, essa é a verdade. E aí chamou todos os africanos de sem capacidade cognitiva, né? E que por isso tudo lá é ditadura. Ele não sabe nada, desconhecimento, né? O racista é, antes de tudo, uma pessoa ignorante que não sabe nada, né? Não sabe nada. E aí, então tentaram fazer democracia na África, várias vezes, mas o que acontece? Um ditador toma conta de tudo e o povo, que África? Que país, filho? Tu não sabe nem distinguir. Tem Gana, Moçambique, Angola, onde foi, filho? Tu não sabe nada sobre a África. Fecha tua boca antes de falar. O Brasil está desse jeito, o Lula chegou na presidência e o povo, picanha e cerveja. Chamou os africanos de burros, chamou os brasileiros de burros, e aí a deputada Duda Salabert foi lá e disse que vai abrir processo de cassação contra ele, né? Falou que vai abrir processo de cassação contra ele. Olha aí, ó. Entraremos hoje com o pedido de cassação do deputado Gustavo Gayer no Conselho de Ética da Câmara. A Câmara não pode ser espaço para racista, deveria ser preso além de perder o mandato. Aí o deputado postou um vídeo dizendo que a Duda, chamando a Duda de retardada. Para ele rebater que ele estava sendo racista, ele chamou a deputada de retardada. Olha o nível desses caras, né? Olha o nível desses caras. E aí, o ministro Silvio Almeida se pronunciou a respeito, e aí a chapa dele esquentou. A chapa do Gustavo Gayer esquentou, hein? Olha só, acabo de enviar ao ministro da Justiça, a PF, a Câmara dos Deputados e a PGR vídeo em que o deputado federal bolsonarista faz ofensas discriminatórias a brasileiros e africanos, bem como a autoridade da República, a imunidade parlamentar, não é escudo para quem pratica crimes, né? Eu vou ler todas as coisas aqui, depois eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, tá? E aí, a Fórum fez matéria, agora há pouco, falando aqui, ó, cerco se fecha, Gustavo Gayer preso, ministro aciona PF e PGR contra bolsonarista por fala racista sobre africano. Silvio Almeida pede providências para que deputado que corre risco de ser cassado responda por declarações racistas na esfera criminal. Ou seja, ele também pode ser preso, né? Ele pode ser preso pela fala, porque aqui no nosso país racismo é crime, tá? É crime. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Eu quero dizer para vocês que eu fico muito impressionada com quem acredita que essa gente é patriota. Né? Que patriotas são esses que acham o brasileiro inferior a todos os países do mundo, porque somos todos burros, né? O país tropical não vai para lugar nenhum, o Brasil,
Segundo eles, país tropical não tem desenvolvimento. Vocês não viram? Teve um cara aí, bolsonarista, que falou isso. País tropical não desenvolve, né? Não desenvolve. Se eles acham que aqui não tem futuro, que nós somos todos sub-raça, como é que eles se dizem patriotas? Como que eles se dizem patriotas? Só acredita quem quer, né? Só que uma pessoa que é patriota, ela acha o Brasil o melhor país do mundo. Ela acha o brasileiro, como dizia Câmara Cascudo, foi até frase do governo do Lula, o primeiro governo do Lula, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Ela vê o Brasil e enxerga muito futuro no Brasil. Um pessoal que acha que o Brasil não tem futuro, que acha que os brasileiros são todos inferiores às outras raças, como que eles se dizem patriotas? Vão para Miami! Vão para Miami! Aproveita que a passagem vai ficar barata e vão para Miami! O lugar de vocês não é aqui, não. O lugar de vocês não é aqui, não. E aí o tal do Gayer ainda postou um vídeo do ídolo dele, do mito dele, mais uma vez se vitimizando, né? E aí querendo usar o Carlos Lupe para justificar as falas dele, como se o Lupe fosse presidente do Brasil, né? O Lupe, o PDT falou contra, fez reparos às urnas eletrônicas, né? Que devia ter o voto digitado e um comprovante impresso. Foi isso que o Lupe falou. Além disso, ele não era presidente do Brasil, ele não usou. É disso que ele é acusado, o Bolsonaro é acusado lá no TSE, de como presidente do Brasil insuflar a desconfiança contra as urnas eletrônicas usando o patrimônio público, usando a TV Brasil, né? Usando a estrutura do governo. Não tem comparação com o Lupe. Vamos ver aí o vídeo daquele sacripanta que foi presidente do Brasil. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Utilizar a frase do Lupe, né? Utilizar a frase do Lupe, né? O Lupe ajuda, né, gente? Bom, mas eles estão utilizando a frase do Lupe, as frases do Lupe sobre as urnas eletrônicas, de uma maneira que não tem nada a ver, né? Repito, o Lupe é presidente do PDT, não é presidente do Brasil, Bolsonaro, né? É ridículo até essa comparação. Claro que os bolsominions vão comer essa farofa, né? Porque tudo que você fala, eles aceitam, né? Tudo que você fala, eles acreditam, né? Vocês viram que eu acabei escrevendo a história da Ruth e da Raquel?
do Bolsonaro Ruth, Bolso Ruth, Bolso Raquel que virou Bolso Ruth? Nos últimos tempos, agora ele é Bolso Ruth, gente, é bonzinho, é chorão, ele chora, né? Ele é chorão. Ai, ai. Depois vocês vão lá na home da Fórum para ler, tá? O meu texto sobre a mudança do Bolsonaro de Raquel para Ruth.